Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai fazer essa aplicação do Rocketflix, que consiste em a gente clicar no botão e ele gerar um filme aqui pra gente poder assistir. A gente vai utilizar uma API do TMDB, eu vou disponibilizar todos os links para vocês, porém eu não vou focar nisso agora, a gente vai focar primeiro no design e depois a gente foca na funcionalidade da aplicação. E esse aplicativo aqui, né, tudo esse design, ele está disponível aqui na plataforma da Rocket City. Eu vou deixar o link para vocês, aí vocês vão clicar em instruções e vocês vão ser redirecionados para essa página do Notion aqui, onde ele te mostra o layout. Você pode baixar as imagens, né, do template, e ele já deixa aqui como começa, tudo certinho para você poder abrir o Figma. Opa, não está redirecionando. Mas tem o Figma do projeto, aí eles te dão aqui também o link para você criar sua conta no TMDB, o passo a passo para você pegar sua chave de API que a gente vai utilizar. E tem aqui uns vídeos também para te ajudar a criar a aplicação, né? Porém eu vou estar explicando tudo certinho aqui e ele já te dá também as variáveis de CSS para a gente poder utilizar. Pois então, vamos lá. Só um minuto. Tô com a rinite atacada, mas não tem problema. Ele já nos dá a fonte aqui também, Poppins, o peso da fonte e o link do Google Fonts para a gente poder baixar. Então já vou separar elas aqui. Poppins. O peso aqui é 300, 400 e 500. Então eu seleciono 300, 400 e o 500, que é o medium. Eu vou deixar essa página aberta, depois a gente volta nela. E para começar, eu tô aqui no meu terminal, tá bom? Mas não é necessário, você pode vir na sua área de trabalho e criar uma nova pasta aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Aí você cria uma pasta e abre ela no seu editor de código que você utiliza. Eu vou fazer pelo terminal porque eu tenho WSL. É meio que um Linux dentro do Windows. Então eu prefiro utilizar ele aqui. Então eu vou entrar em Projects e vou dar um mkdir Rocketflix. Ok, cd Rocketflix. Só deixa eu baixar o som, na verdade colocar no fone para não fazer esse barulhão todo. Ok, não tenho nada aqui dentro, eu vou abrir essa pasta no meu explorador de arquivos para mim colar a pasta de imagens. Então eu vou pegar essa pasta aqui e vou colar aqui. Eu vou deixar todos os links disponíveis aí para vocês poderem baixar. Não tá funcionando. Calma aí, então eu vou pegar ela aqui no meu computador. Mais fácil. Cadê? Tá em aulas. Rocketflix. Assets. Então aqui eu faço isso de novo e colo aqui. Images, pronto, tá aqui a logo e o pôster. Vocês podem baixar os assets também, que eles disponibilizam aqui. Vai dar na mesma. As imagens dos filmes a gente não vai precisar baixar todas, porque a própria API gera pra gente. Mas você precisa da logo, né? E pelo menos uma imagem inicial qualquer pra gente poder utilizar. Ok. Já tenho ele aqui. Agora eu vou abrir ele no meu editor de código que eu tenho aqui. Que é esse Fleet aqui, é um editor de código novo. Estou testando ele. Que ele parece ser interessante. Ubuntu. Ok. Estou conectando aqui ao database. Ok, vou abrir minha pasta. Isso aqui é o procedimento padrão que vocês vão fazer. Para mim só está um pouco mais chato de fazer. Aqui, Rocketflix. Open.
Pronto, já temos aqui a nossa logo e o nosso pôster. Vou fechar isso e vou abrir o meu terminal aqui que eu vou utilizá-lo para criar os nossos arquivos. Bom, para começar, a gente vai criar nossa pasta de styles. Então, styles, você pode só vir aqui, new folder, styles. Eu vou fazer pelo terminal porque eu acho mais rápido e é bom se acostumar a utilizar o terminal. Então, dentro de styles eu vou criar o nosso arquivo global.css, que é os nossos estilos globais. Então, touch global, na verdade, styles global.css. Pode ver que ele já criou lá dentro de styles. E eu também vou fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar style.css. Prontinho. Para o nosso global CSS, eu vou disponibilizar um código que eu sempre utilizo. E ele vai estar em um gist aí na descrição, aí vocês podem pegar e copiar. Então, esse aqui, o arquivo global, ele tem as variáveis, que é o root, que fica em root, né? Então eu tenho a cor do título, a cor do subtítulo, a cor do background do botão e um gradiente, que é o que a gente vai utilizar. Eu tenho também aqui um reset do CSS, né? Para vários elementos. Então todos os meus elementos vão ter margem 0, padding 0. Esse border box é para que os elementos se comportem como uma caixa. Aqui eu estou dando pro body um input, o textiário, o select e o button, a fonte do peso 400, que é o regular. O tamanho 1 rem, que é igual a 16 pixels. A fonte é Poppins e caso não tenha essa fonte aqui no sistema, ela vai utilizar uma fonte sem serifa, que é sem aqueles tracinhos depois da fonte. O button eu coloco como cursor pointer, porque inicialmente ele não tem aquela mãozinha que fica. O A, que é o nosso link, né, a âncora, eu estou colocando o color inherit, ou seja, ela vai herdar a cor do elemento pai. Se o elemento pai dela for uma div que a cor da fonte é preta, a cor do A vai ser preta. Se for roxa, a cor do A vai ser roxa. Então não preciso definir uma cor pro A, né, que é a nossa âncora. E o text decoration none eu estou dando aqui para tirar aquele sublinhado que fica embaixo do texto. Aqui em mídia, quando o tamanho da tela for menor do que 1080 pixels, a fonte vai ser do tamanho 93,75%. Isso aqui é igual, se eu não me engano, 15 pixels. E aqui embaixo, quando for menor do que 720, a fonte vai ficar com 14 pixels, que é esse 87,5. Certo? Já expliquei aqui o global.css. Agora vamos criar o nosso style, o nosso index, na verdade. Então, vamos lá. Touch index.html, ele criou lá pra gente. Tá aqui. E para começar a mesma coisa, a gente escreve uma exclamação e dá um tab ou um enter no VS Code. No VS Code é um enter, tudo bem? É que esse editor de código ele é um pouquinho diferente. Certo? Agora a gente vai pegar aquela fonte que a gente separou aqui, ó, esses links. Vou copiar ele. Vou colar em cima do title. Ok? Esses dois primeiros aqui de pré-connect, eu coloco eles sempre embaixo do meta char7, porque eles têm que ser os primeiros a serem carregados, para caso não dê algum problema para a fonte sempre carregar primeiro, porque se a gente coloca embaixo pode ser que a fonte não carregue e a gente fique sem uma fonte no documento. Vou trocar o título para Rocketflix. Ok, só deixa eu habilitar o emmet dele aqui, né? É quase um emmet. E eu vou fazer o link do nosso CSS.
Se eu fizer isso, ele não funciona. Tá bom? Então, link href. Ok. E eu preciso de um rel aqui, né, também. Ok, o rel é stylesheet. E o href aqui vai ser styles barra global.css. Eu vou copiar e colar aqui embaixo. E aqui vai ser style.css, que é o nosso estilo mesmo da aplicação. Prontinho, eu vou abrir isso aqui no meu navegador. Só deixa eu ver como eu vou fazer aqui. Acho que eu não vou ter o auto reload. Explorer.exe. Tá certo. Eu não vou ter o auto reload, então eu vou ter que ficar dando um F5 aqui sem problemas. Eu ainda não tenho a extensão, o plugin nesse editor aqui que faz isso pra mim. E se tiver como, eu ainda não aprendi como faz. Ok. Vamos iniciar. A nossa aplicação ela vai ficar dentro de um container. Então a gente pode escrever .container. Tab, ele cria uma div pra gente. Ok. Dentro desse container, a gente vai ter um wrapper. O que é um wrapper? A gente vai ter o container, que vai ser tipo praticamente um nosso segundo body. E o wrapper vai ser o que vai ficar centralizado aqui no meio, ou seja, vai ser a aplicação. É o que fica em volta da nossa aplicação. Então posso dar um ponto wrapper. Certo. E dentro do nosso wrapper a gente vai ter o seguinte, pessoal. É bem simples essa aplicação, tudo bem, não tem nenhum segredo. Então a gente vai ter um header. E dentro desse header a gente vai ter uma imagem que vai ser a nossa logo. E o source dela é assets barra images barra logo.svg. Eu não vou dar um alt para ela aqui, eu vou tirar, mas se você quiser pode colocar um alt. E eu vou ter um H1 também, que dentro desse H1 vai estar escrito não sabe o que assistir. Ok. Finalizei o header, meu header é isso. Se a gente for ver lá, vou dar um refresh aqui, é isso. E embaixo do header a gente vai ter uma div chamada movingInfo. Quando eu falo chamada assim é porque é a classe que a gente vai dar para div, ok? E dentro dessa div a gente vai ter uma imagem que vai ser assets barra images barra, se não me engano é poster.png. Poster.png, não vou dar um alt, não é necessário aqui. E aqui eu vou ter outra div, só que ela não vai ter nenhum nome, não vai ter nenhuma classe na verdade. E dentro dela eu vou ter um H2, só que esse H2 tem uma classe, então eu vou h2.moveTitle. Se a gente fizer isso, ele cria um H2 com a classe já. E aqui eu vou colocar, qual é o filme que a gente tem aqui? Caça-Fantasmas. Vou colocar aqui só para a gente ter uma referência. Fantasmas. A gente vai tirar isso depois, tá? Todos esses textos, esse pôster, porque ele vai ser gerado automaticamente com JavaScript. E a gente vai ter um P com a classe MoveDescription. E aqui eu vou ter um filme sobre caça-fantasmas. Só para ter alguma coisinha aqui. Não precisa ser nada muito robusto. Beleza, a gente já tem praticamente o nosso esqueleto todo. A gente só precisa dessa parte aqui embaixo aqui.
Seria interessante se eu conseguisse abrir aqui, mas não vai ser necessário. Ok, essa div moving fechou. E agora eu vou ter um footer. E dentro desse, deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Dentro desse footer eu vou ter um button, que dentro desse button eu vou ter uma imagem. Eu consegui fazer. Então, quando a gente utiliza esse sinal de maior, é porque a gente está atribuindo um elemento para dentro do elemento que a gente está criando. Então, cria um footer, dentro desse footer tem um button, que dentro desse button tem uma imagem. Então, se eu der... Opa, não está indo agora. Aí, foi. Aí, se eu der um Alt Enter aqui, era para ele estar mostrando para mim os quick fixes, né? Para ele fazer rapidinho. Mas tá bom, a gente quebra aqui em dois. Quebrou aqui de novo. Quebrou e essa imagem a gente traz para dentro. E embaixo do button aqui a gente vai ter um P. E dentro desse P a gente vai ter essa frase aqui, ó. Que eu vou copiar e colar porque fica mais simples. Eu vou quebrar a linha aqui também. Ele não tá quebrando a linha automática para mim porque não faço ideia. Vai para dentro. Pronto. Isto aqui, beleza. Dentro desse button também, além da imagem, a gente vai ter um texto, encontrar filme. Se a gente for ver lá, tá ficando assim, bem simples. E a imagem desse botão é a mesma da logo, então eu vou copiar aqui e colar. E vou tirar o Alt, porque não é necessário. E a gente terminou o esqueleto do nosso HTML. É isso aqui, não tem segredo. E agora a gente vai fazer os estilos. Então eu vou abrir aqui styles, style.css. E aqui dentro a gente vai escrever nossos estilos. Então a gente vai começar pelo body. Dentro do body a gente vai ter um width. Aqui eu não tenho autocomplete aqui também. De 100 VW, ou seja, ele vai ser 100% da viewport, independente do tamanho da tela, o body vai ser 100% da tela. E eu vou ter um height, não sei escrever height, sou burro. Ok, de 100 VH também, para ele ter 100% do tamanho vertical da tela. Ok, eu vou ter um background. Aqui o background vai ser var traço background, que é aquela variável que a gente deixou aqui no global.css. Ele é um linear gradiente. Se eu voltar aqui e atualizar, era para estar funcionando já. Background, alright. Style.css. Oh god. Bom, a fonte está pegando porque ele não está pegando. Calma aí, vamos continuar. Qualquer coisa eu troco de editor que fica mais simples também. Traço title. Vamos ver. Bom, ele deixou a fonte branca aqui, mas já era para ele estar com o background, então eu vou trocar de editor. Eu sempre vou ter que fazer isso em todo vídeo. Então eu vou dar um code ponto aqui. Ok, calma aí. Deixa eu abrir meu terminal aqui. cd projects, cd rocketflix, code ponto. Não, abri errado.
abriu aqui. Então eu vou fechar isso e aqui eu vou fechar porque ele vai abrir com o meu plugin. Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Aqui, ó. Open with Live Server. Ele vai abrir para mim na porta localhost 5500. Tá aqui. E ele também não tá pegando o style. Background. Escrevi errado aqui, ó. Background. Pronto. Nem precisava ter trocado, mas vai ser melhor aqui no VS Code. Ok. Então já colocamos o nosso background. Já temos a cor da fonte branca, que é o que a gente necessita. E agora a gente vai editar o nosso container, que é essa parte aqui. Então vamos lá. Container. E esse container ele vai ter um width. Deixa eu desativar o Copilot. Ok. Width de 100%. A gente vai ter um height de 100%. O display dele vai ser flex. Display flex. Align items center, para os itens ficar alinhados sem, tipo, tudo no centro da tela aqui nesse caso, né? E eu vou dar um justify content também, center, justify content center. Prontinho, tá tudo centralizado, pelo menos a div do container, né? Que é o wrapper que tem aqui dentro. Se eu der um background head aqui, vocês vão enxergar. Esse aqui é o nosso container. Então, agora a gente tem o wrapper, que é o que está dentro do container. Se a gente for ver aqui, ó, wrapper. Eu vou dar um background wrapper para vocês entenderem como isso está funcionando. Esse aqui é o nosso wrapper. E o nosso container é o que vai estar em azul. Background blue. Tá vendo? Então a gente centralizou tudo que está dentro do container no meio da tela. Ok, agora a gente vai estilizar esse wrapper para deixar ele bonito. Então eu vou dar um width aqui para ele de 39 rem. 39 rem eu peguei lá do Figma. Vocês podem abrir o Figma aqui por aqui. Deixa eu ver se ele abre aqui. Ok, aí ele abriu aqui. Então eu peguei o tamanho desse bloco aqui, que é de 628 pixels. E se eu fizer uma conta rápida, 600, aqui ó, 39 vezes 16 dá 624. Então eu até abaixei um pouquinho. Então isso aqui é igual a 24 pixels. Eu vou dar um display flex e eu vou dar um flex direction column. Por que isso? Porque se a gente observar aqui, escrevi errado, flex direction. Aqui ó, ficou tudo um embaixo do outro, porém se eu não coloco o flex direction column, que é a direção do flex, né, da flexibilidade que ele vai ter, ele fica um do lado do outro. Então como eu quero um abaixo do outro, eu coloco o flex direction column. Eu dou um align item center também. E dou um justify content center. Beleza, ficou tudo alinhado ao centro. Aí agora a gente vai editar o nosso header. Depois a gente edita o Movie Info e depois as imagens, a descrição e o footer, né? E o botão também, que é importante. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui .wrapper header e no meu header eu vou ter um text align center para o texto ficar alinhado ao centro. Font size 1 rem, que é para esse texto aqui, né?
ter 16 pixels de tamanho, mesmo sendo H1. E eu vou dar um font weight. Vou copiar aqui porque eu não sei escrever weight. Weight bold. Prontinho, tá aqui. Você já centralizou a imagem também com isso. Ótimo. Agora a gente vai editar o Movie Info. Então eu vou copiar aqui o wrapper. Movie Info. E aqui eu vou ter um display. Inicialmente ele vai ser flex. Align items. Aqui vai ser um flex start. Por que um flex start? Vou explicar agora. Eu vou colocar um justify content center. Vou dar um gap. O gap é o espaçamento entre os itens que vai ter aqui dentro, tá bom? Ele vai ficar um do lado do outro. Esse título vai ficar aqui em cima. Assim que eu salvar aqui, né? Então o gap vai ser de 2.125 rem. A gente pode fazer aquela continha também. 2,125 vezes 16 dá 34 rem. Ou seja, o espaçamento entre eles vai ser de 34 pixels, na verdade. E eu vou dar uma margem top para espaçar um pouquinho do título que a gente tem lá em cima de 1.875 rem. Novamente a gente pode fazer a conta, 1,875 vezes 16 dá 30 pixels, beleza? A gente utiliza o rem ao invés do pixels porque o pixels ele vai ser sempre aquilo, independente do tamanho da tela. O rem não, ele já é ajustado, ele é relativo ao tamanho da tela que ele tá. Então é muito melhor utilizar por questões de responsividade. Ok, a gente salvou aqui, pode ver que já ficou um do lado do outro, o título do filme aqui, a descrição. E tá vendo que ele tá bem aqui em cima? Se a gente usa o Align Item Center, ele alinha no centro do maior elemento. Se o meu maior elemento aqui é o pôster, no caso, ele vai alinhar essas duas informações aqui ao centro. Agora, se eu coloco Flex Start, ele alinha no começo, e se eu coloco Flex End, ele alinha no final. É basicamente isso. Então, eu vou colocar um Flex Start aqui, porém ele está com o espaçamento um pouquinho maior aqui em cima. Então, a gente vai ajustar isso já já. Ok, finalizei o Movie Info. Vamos mexer nessa imagem do Movie Info. Wrapper.movie info img. Por que a gente vai ajustar? Porque o tamanho das imagens que vem lá da API que a gente vai utilizar nem sempre é do mesmo tamanho dessa. Essa daqui está o tamanho perfeito. Então é bom a gente deixar a imagem com uma classe, ou pelo menos ajustada, porque a gente consegue resolver esse problema quando a imagem vier maior. Então eu vou utilizar aqui essas medidas de width 10.6875 rem, que eu também peguei daqui. Se a gente clicar aqui na imagem, a gente pode ver, ó, o width dela é 171. Se a gente faz a conta, 171 vezes 16 dá 2.75. Não, essa imagem aqui ela tá bem menor do que o tamanho que era para ter, na verdade. Mas eu fiz o teste, você viu que estava funcionando lá. Então a gente vai utilizar esse tamanho de imagem aqui. E o height dela também vai ser esse. A gente pode fazer uma continha aqui. 10 vezes 16 dá 160. Aí, ó, 160 rem. É praticamente aquilo mesmo. Acho que eu tinha feito errado a conta. Então se eu pegar aqui, ó, 10,6875 vezes 16 dá 171, certinho. Que é o que tá lá, né? E o height também é a mesma coisa. Eu que fiz a conta errada da outra vez. Ok, e eu vou dar um margem top também de 0.7 rem, só para ele dar um espaçamento aqui de cima e ficar alinhado aqui. Perfeito, vamos
editar o Move Title agora, que ele está um pouquinho grande. Ponto Move Title. O Move Title vai ter um font size de 1.25 rem e o font weight dele vai ser bold. Vou copiar daqui e vou colar. A gente pode ver como tá. Pode ver que diminuiu, então ficou certinho agora. E é isso que eu tenho no Move Title. E agora a gente tem o Move Description, que a gente vai mexer um pouquinho também. Description. O font size dele. Eu vou copiar essa parte aqui de cima e vou colocar aqui, mas a gente vai trocar. O font size dele é 1 rem, para ele ficar pequeno. A fonte é regular, ou seja, 400, nem preciso colocar isso aqui. A color dele vai ser var subtitle. Pode ver que é um branco um pouco mais claro. E ele vai ter um distanciamento também no margin top, que vai ser de 1.25 rem. Prontinho para ter um espaçamento aqui quando a descrição for maior, né? Ok, esse é o nosso Move Description. Agora a gente tem o... Vamos abrir aqui. O header já foi, Move Info já foi. Agora a gente tem o footer para editar. Vamos lá então. Wrapper Footer. O meu footer vai ter um width de 34 rem. Ele tem que ser um pouquinho menor do que a nossa informação do filme aqui. Display flex. Ele vai ter um flex direction column também, para ficar um item abaixo do outro, no caso o botão e esse P aqui que a gente colocou. Column, certo. Justify content center e um align item center também. Center, perfeito. Vamos lá, tá tudo perfeitinho. Agora a gente vai, tá vendo que esse texto aqui ele tá meio que quebrando para cá? Mas essa parte filme para você assistir hoje tem que ficar meio que embaixo do encontrar o filme até informações. Então, para ele ficar centralizado, a gente usa o text align center. Salvou, prontinho lá. Ficou do jeito que eu falei. E a gente vai espaçar isso aqui, né? Esse botão do pôster um pouquinho. Então, margin top 1.875 rem. Olha lá, deu uma espaçada legal. E agora a gente vai editar o nosso button, depois a imagem do botão. Aí depois a gente só faz a responsividade e fechou a estilização. E a gente parte para a parte legal, que é o JavaScript, né? O JavaScript é bom. Então eu vou editar o button, footer button, display flex no botão, porque a imagem tem que ficar do lado do texto aqui. Align item center, beleza, centralizou aqui. E o Justify Content Center também. Content Center. Ok. Padding. Eu vou dar um padding no botão, né? Para ele ficar um pouquinho maior. De 0.5 rem de todos os lados. Em cima, embaixo e dos lados também. E o gap aqui da imagem para o texto vai ser de 16 pixels, ou seja, 1 rem. Pode ver que espaçou aqui, antes estava colado. Com gap, espaçou. Beleza, vamos editar a fonte disso aqui agora. Font size vai ser 0.75 rem. É uma fonte pequena. Font weight vai ser bold.
E eu vou usar essa opção aqui, Letter Spacing, que é o espaçamento das letras de 0.1 rem. O que isso aqui faz? Tá vendo que as letras estão um pouco separadas agora? É porque eu utilizei essa opção aqui. Caso contrário, as letras ficam todas juntas. Então a gente vai dar um espaçadinho aqui para ficar legal. Acho que eu posso até aumentar isso aqui para 8.5. Pronto, ficou melhor agora de enxergar. Ok, agora a gente vai mexer na imagem. Então peguei aqui Footer Button. Aqui, como a imagem está dentro do botão, caso eu tivesse alguma outra imagem dentro do footer, eu iria editar ela. Então eu vou utilizar a imagem que está dentro do botão. Então eu utilizo o sinal de maior IMG. E essa imagem aqui é para ela ter um tamanho fixo aqui, que é esse aqui, width 2.1875 e o height dela 1.56 em. A gente vê que ela fica bem pequenininha. Ok. E agora a gente tem o P, né, que é esse texto aqui embaixo. Ok, footer P. Fechou. Margem top, né, para dar aquela espaçada legal de 1.625 rem. Lembrando que essas margens aqui, vocês podem vir aqui no design, aí vocês clicam no elemento, por exemplo, eu estou espaçando esse texto do botão, então eu clico no texto aqui em cima, aperto Alt e vejo aqui que o espaçamento deles é de 26 pixels, tá vendo? Então a gente vai lá e faz aquela continha básica, 26 dividido por 16, 26 dividido por 16, 1.625, que é o que a gente está utilizando aqui, certo? Então não tem segredo. O font size vai ser de 0.875, hein? Aqui também o mesmo esquema, eu sou obrigado a falar, né, para não ficar nenhuma dúvida para vocês. A gente clica aqui no texto, a gente vem aqui do lado no Figma, ó, 14 pixels. Então, se eu fizer a conta de 14 dividido por 16, vai dar 0.875. Então, a gente faz essas continhas para entender, bem simples. Font weight, como é regular aqui, eu não preciso nem colocar. Vou colocar um color e vai ser a mesma cor do subtitle. Prontinho. Olha lá, já tá pegando forma, hein? E terminamos. É basicamente isso, mas não tá nada funcional, né? Eu clico aqui, não acontece nada. Porém, se a gente pode achar um probleminha aqui, ó. Se eu clico para ver no celular, tá no Galaxy S20, tá vendo que eu tenho uma barra de rolagem pro lado? Ó, tá feio isso, né? Tipo, tá bem horroroso. Então a gente vai ajustar isso aqui agora para ele ficar legível no celular. Beleza? Essa parte aqui é bem simples. Lembra que eu falei para vocês das mídias? Essa mídia aqui serve para basicamente isso. Ou seja, quando o tamanho da tela for menor do que 1080 pixels, a fonte, o HTML, né, tipo, que vai ter a fonte, vai ter tamanho tal. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai escrever um arroba mídia, a gente abre parênteses, max width de 1080px e a gente abre aqui a estilização. Então aqui a gente faz a mesma coisa. Como ela já está com a fonte 9.3, eu não preciso colocar ela aqui. Então eu vou utilizar o meu wrapper primeiro. Wrapper. Então o meu wrapper vai ter um width de 100%, que a tela é menor, então eu posso dar o 100% para ele. Aí aqui eu mexo no meu header também, wrapper header. E aqui o meu header no celular ele vai ter um padding de 1 rem em cima e embaixo e 0 nas laterais. A gente pode ir até visualizando isso. Vamos ver como estava antes. Tá vendo que aumentou a fonte aqui, né? Aumentou tudo. Então eu venho aqui, descomento,
a minha fonte já dá uma diminuída. E o wrapper também pega 100% agora de tudo. O wrapper é o que está em volta de tudo, tá bom? Ok. O pessoal tá animado aqui no Discord hoje. E aqui também eu vou dar um font size um pouco menor para ele diminuir mais ainda a fonte. 0.7 rem. A fonte já tinha diminuído porque ele estava no celular. Porém, eu vou dar uma diminuída mais ainda para ficar interessante. Prontinho. Agora a gente vai lá no Move Info, né? Wrapper.moveinfo. Eu vou dar uma lá em Items. Center. Eu não preciso dar um display flex aqui, tá bom? Porque ele já é flex, esse Move Info. Se a gente for ver aqui em cima, a gente já deu um display flex para ele. Então eu posso mexer só nas outras... qual é o nome? Nas outras propriedades. Align Items, por exemplo, tá Flex Start, a gente está colocando no centro. Tá vendo que ele desceu aqui. Certo? Eu vou colocar um Justify Content Center também. E para ficar interessante, esse aqui tem que estar um abaixo do outro. Se a gente for ver aqui no celular, ele tem que estar assim. Então, tá vendo que está um embaixo do outro, né? A gente vai colocar um Flex Direction Column para ficar um embaixo do outro. Prontinho, já desceu aqui. E eu também vou dar um Text Align Center para o texto ficar centralizado, bonitinho. E para quando for uma descrição grande, vou até colocar essa descrição aqui. Eu vou dar um padding dos lados para não ultrapassar, tá vendo que tá bem na bordinha aqui? Então eu vou vir aqui, Style, e vou dar um padding de 0 em cima e embaixo e 2.5 rem dos lados. Prontinho, já não tá mais pegando nas laterais. Agora a gente só precisa ajustar o footer para não ficar quebrando assim. Então vamos lá, eu vou pegar o wrapper, escrever footer e vou dar um width para ele de 100%. Prontinho, olha lá, tá vendo? Não quebra mais. E de quebra aqui ainda, para ele não ficar encostando aqui embaixo, que tá bem no final, eu vou chegar aqui e vou dar um padding. Vou dar um padding bottom só de 0.5 rem, para ele dar uma espaçadinha lá embaixo. Prontinho. Essa corzinha aqui vai continuar, não tem problema, porque ele é um gradiente. Mas a gente poderia aqui colocar para não ficar repetindo o background. A gente pode fazer isso no final, se realmente for necessário. Mas finalizamos, ou seja, se eu vim aqui e for diminuindo a tela, ó, menor do que 1080 pixels já é aqui. Isso aqui seria o tamanho de um tablet, por exemplo. Então ele continua diminuindo aqui até não ter mais o que fazer, que isso aqui não é um celular mais, né? Tipo, o tamanho do celular seria esse aqui, por exemplo. Então ele está perfeito para quem está no celular conseguir enxergar. Agora eu vou tomar uma water e a gente continua. Voltando, eu já cliquei aqui no link para criar uma conta no TMDB, tá bom? Então vocês vão vir ser redirecionados para essa página aqui. Vocês vão criar seu username, a password e o e-mail. Lembrando que para você poder ter a sua chave de API lá, é importante que você confirme o seu e-mail, tá bom? Se você não confirmar, você não vai conseguir utilizar. Eu vou clicar em login aqui, porque eu já tenho uma conta. Prontinho. Seguindo o tutorial aqui da Rocket City, a gente tem que ver a nossa API. Então deixa eu ver como eu entro na API aqui. Se eu clicar aqui já vai para lá? Não, porque eu preciso da chave da API. Só um momento, deixa eu achar mais API. Não, no mesmo canto. Interesses.
Nope. Configurações do perfil. Pronto. Aí você clica lá em configurações depois que você logar. Aí aqui em API você vai ter a chave da sua API, um exemplo de requisição e o token de leitura da API, né? Que é um V4Auth. Certo? Aqui vai estar borrado para vocês, tá? Vocês não vão estar conseguindo ver minha chave, mas tudo bem, vocês vão copiar as suas e vão utilizar. Ok, agora a gente vai lá no nosso código. Tá aqui, eu vou fechar isso e isso, vou fechar o container. Embaixo do container aqui, antes de fechar o body, eu vou escrever script:/src e vou escrever app.js aqui dentro, porque vai ser o nosso arquivo de JavaScript. Então eu crio um arquivo aqui app.js e é isso. Aqui a gente vai trabalhar com requisições assíncronas. O que são requisições assíncronas? São aquelas requisições que a gente precisa esperar ela ser concluída para a gente utilizar o dado que ela vai nos retornar. Tudo bem? Então ela funciona da seguinte forma: a gente já vai utilizar ela, mas vamos lá, a gente vai pegar a referência do container aqui, né? Desse movie container, que tem o pôster e o título do filme e a descrição. Como a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar uma variável const movie container. Ela vai ser igual ao que? document.querySelector, e aqui eu vou colocar entre aspas ponto movie traço info. Como eu sei que eu realmente peguei o movie container, se eu dar um console.log movie container e voltar lá na aplicação, dar um F12, ele já mostra aqui no console para mim, div, e se eu passar o mouse em cima ele mostra para mim exatamente a div aqui com o pôster e a descrição do filme. Pode ver que ele tem até uma margem ali que é o que está em amarelo. Beleza. A gente já pegou o movie container, agora a gente precisa pegar o que? O movie poster, o movie title e o movie description. Vamos lá. Const movie poster é igual ao que? document.querySelector movie poster. Eu vou copiar para baixo apertando Shift Alt setinha para baixo, ele copia a linha. Aqui eu vou trocar de movie poster para movie title. Aí aqui eu troco para movie title, copio, já coloco um description aqui. E aqui eu troco para movie description. Prontinho, eu já tenho todas as minhas referências do pôster, título e descrição. Porém, eu ainda preciso de uma referência a mais, que é o botão, para que quando eu clicar no botão, ele faça alguma ação para mim. Então, o botão é a mesma coisa, eu vou dar um nome para ele de get random move button. Aqui eu uso a mesma coisa, ele vai lá, document.querySelector, porém ele vai ter um find move, porém a gente não tem essa classe aqui no nosso botão ainda, então vamos lá e vamos atribuir essa classe ao nosso botão lá do footer. Aqui ó, class find move, prontinho. Temos todas as referências agora. Agora eu posso utilizar de ações para quando eu clicar no botão ele fazer alguma coisa. Então vamos começar com uma coisa bem simples. Vou copiar aqui get random move button e vou colocar aqui. Eu vou até tirar o autocomplete que eu tenho para mim poder explicar certinho. Tudo no JavaScript que a gente tem é um objeto. Então esse get random move button ele se torna um objeto aqui dentro. Então quando eu clico no ponto, ele me dá várias coisas que eu posso utilizar aqui dentro. Tá vendo? Isso aqui são tudo métodos, funções que tem aqui dentro. Tem tag name que são tipo meio que umas variáveis dentro do botão. Shadow root, screw to top, tudo.
Porém, tem uma aqui que a gente vai utilizar que é o Add Event Listener. A gente pode até vir aqui no Google Tradutor para me explicar com mais calma. Tradutor. Se eu clicar aqui, ó, Event Listener, ouvinte de eventos. O que é um ouvinte de eventos? Quando eu coloco aqui Add Event Listener, eu estou meio que colocando uma pessoa para que sempre que eu fizer alguma ação nesse botão, ela vai fazer alguma ação de volta. Ou seja, aqui o primeiro argumento que ela recebe é o evento. Qual que é o evento? O evento de clique. Então sempre que eu fizer um clique nesse botão, ele vai executar uma função para mim. Que função é essa? Eu crio uma função anônima aqui, que eu abro chaves, aí eu uso uma arrow function, né? Isso aqui é igual e o sinal de maior. E abro chaves, ou seja, console.log olá. Sempre que eu clicar no botão, ele vai mostrar aqui no console para mim olá. Então eu vou lá, cliquei, olá. Cliquei de novo, olá, tá vendo que ele colocou um doisinho ali, né? Então sempre que eu clicar, ele vai fazer essa ação para mim. Certo? E aqui dentro, eu não preciso executar só um console.log, eu posso executar várias funções dentro do JavaScript. E a primeira função que a gente vai utilizar é a de pegar um filme. Então, vamos lá, vamos pegar um filme. Eu vou dar um const, vou criar uma variável filme, né? Const move. E esse move, a gente vai utilizar essa função fetch do JavaScript. Vamos até traduzir ela também. Fetch é buscar. É literalmente isso. Então, eu vou utilizar essa função fetch, porém eu preciso aqui antes desse parênteses colocar um async. Lembra que eu falei de funções assíncronas? Quando eu vou utilizar uma função assíncrona, que eu preciso esperar o resultado de uma função terminar, eu preciso passar o async na minha função. E antes do fetch, eu vou dar uma palavra-chave aqui que se chama await. Ou seja, para você atribuir esse valor da busca para o move, você tem que esperar a busca terminar. Qual é a busca? A busca é essa daqui, ó, que a gente vai fazer agora. Então eu abro parênteses e coloco entre crase, porque a gente vai precisar colocar variáveis aqui dentro, a seguinte string. Eu vou copiar ela aqui para ficar mais fácil. Essa daqui, ó. Ou seja, eu vou tirar esse ID aqui por enquanto, eu vou colocar 550. Ou seja, ele vai lá para mim no https://api demovedb.org na versão 3 da API buscar um move com ID 550. E eu estou passando a minha API key. Para mostrar melhor para vocês, eu vou copiar esse link, eu vou colocar aqui no Google. E no lugar da API key, eu vou vir aqui e vou copiar minha chave de API do DMDB e vou buscar. Cliquei em buscar, ele trouxe para mim aqui, ó. Qual o nome do filme? Thriller. É um filme de comédia. Tipo, ele tem de comédia, tem de drama, ele tem vários gêneros, né? Na verdade, isso aqui é um gênero, não é o nome do filme. Ele tem gênero de drama, terror, né? Que é thriller, comédia. E o nome do filme é Fight Club, ou seja, é o Clube da Luta. E ele tem um poster path aqui também, que é a imagem do poster que a gente vai utilizar. Então é basicamente isso que a gente vai fazer, tá bom? Porém aqui no JavaScript é diferente, a gente não pode simplesmente acessar e pegar isso, a gente precisa baixar os dados. Então essa API key, a gente vai criar ela aqui em cima, ó. Const API underline key é igual. Aí eu passo entre chaves aqui e colo a minha chave de API. Eu vou deixar ela vista aqui mesmo, depois eu apago, não tem problema. Ok, então aqui se eu der um console.log move, a gente pode ver aqui o que ele faz. Ó, encontrar filme,
Vou até abrir mais o console. Tá vendo que ele trouxe um response para mim aqui? Quando ele tá com esse body readable string lock false, é porque eu não consigo ver os dados que tem aqui dentro ainda. Porém, eu posso ver tudo aqui, ó. O status text é ok, ou seja, então foi um 200, eu consegui obter os dados, porém eu tenho que transformar isso aqui de uma forma que eu consiga ler esses dados. Eu consigo ver os headers. Isso aqui é tudo questões de HTTP, ok? Beleza. A gente já viu que a gente consegue pegar os dados, porém a gente precisa transformar esses dados. E como a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte, ó, const move data. Por que data? Data de dados mesmo. Ou seja, a gente vai esperar o nosso move ser transformado em JSON. O que é JSON? JSON é uma estrutura de dados que a gente consegue manipular de uma forma muito fácil com JavaScript. Ou seja, console.log move data, a gente vai conseguir ver os dados do filme igual aqui. Então eu vou clicar lá em encontrar filme. Ele me traz um objeto dessa vez, tá vendo? Ou seja, ele tem lá, ó, é conteúdo adulto? Não. Ele tem um backdrop path, que é meio que aquelas imagens que tem na Netflix, que fica lá de fundo, passando vários filmes. É isso. Aqui ele tem os gêneros, drama, thriller e comedy. Homepage, se a gente for ver aqui, ó, clicar em Fox Movies, ele traz a gente para a página do Clube da Luta. Aqui ele tem a linguagem original, o ID do filme, o Fight Club, o overview, que é qual é o nome? A descrição, né, que a gente vai ter, a data de lançamento, o tempo de filme, que é 139 minutos, o status released, que é lançado, a tagline, o título, o vídeo, se tem, a nota dele geral e a quantidade de votos que teve para ele obter essa nota de 8.4 aqui. Viu? Então é bem simples, a gente transforma em JSON utilizando um objeto aqui. Tipo, o move ele vira um objeto. Então dentro desse objeto eu tenho esse método .json que ele transforma isso em um objeto para a gente poder utilizar. Certo, a gente já tem o move. O que a gente faz agora, Paulo? Bem simples. Agora a gente começa a mostrar isso na tela pra gente. Então eu vou pegar o move container. Eu não vou mexer nele agora, depois a gente vai fazer um esqueminha nele legal. Então eu vou pegar o move poster. Ponto. Só deixa eu confirmar. src, né? Porque ele é uma imagem. E a imagem que ele vai ter é a seguinte. Eu vou copiar aqui. Porque essa é uma URL meio chata de ter lá. Eu vou tirar esse move data aqui nesse caso. Então ele vai pegar a image lá do tmdb.org.t/t/p/w500, que é o tamanho da imagem, né? Width 500. A gente tem que passar isso aqui, mesmo que a gente esteja redimensionando a imagem, para que ele consiga trazer a imagem para a gente de uma forma legal. E beleza. Aqui o que ele está fazendo? Cliquei, ele foi lá, buscou para mim o filme. Eu transformei esse filme em um objeto para mim poder utilizar. E aqui quando eu coloco esse ponto src igual, eu estou atribuindo esse valor, que é uma URL, do pôster do filme para o move poster. Então, se a gente for ver aqui, encontrar filme. Deixa eu ver se ele deu erro. Move poster is null. Acho que eu coloquei uma variável diferente. Não coloquei a classe aqui no move poster. Então, aqui em mg eu coloco class é igual move poster para mim poder capturar ela lá, né? Então, prontinho. Agora, se eu clicar, ele troca para mim aqui já pro Clube da Luta, tá vendo? Bem simples. Prontinho, aqui a gente já meio que finalizou. Então, a gente pode fazer o mesmo para os outros. Move title.text content, que é o conteúdo de texto que eu tenho aqui dentro, vai ser igual move data.title. Vamos ver lá se funcionou. Troquei Fight Club.
A gente não trocou ainda a description, então a gente faz a mesma coisa. Move description.textContent é igual move data.overview. Prontinho, cliquei, trocou aqui já, a overview está em inglês, não tem problema. E é basicamente isso, sempre que eu clicar, ele vai trazer o Clube da Luta para mim. A gente já vai fazer isso de uma forma que ele traga filmes aleatórios. Então é basicamente isso. Agora a gente vai fazer ele buscar uns filmes aleatórios pra gente. Então para isso a gente precisa de números aleatórios. Então eu vou pegar aqui um const random id. E esse random id a gente vai utilizar uma biblioteca aqui do JavaScript que ele tem interna já, que é a biblioteca de matemática. Então a gente usa o math.floor. Por que .floor? Ou seja, eu quero que você arredonda para baixo o resultado dessa expressão que eu colocar aqui dentro. E essa expressão vai ser um math.random vezes 500. Math.random, ele traz pra gente um número aleatório entre 0 e 1. Então, vamos fazer uma brincadeirinha aqui na calculadora. Se eu gero um número aleatório lá, por exemplo, 0,6 e faço vezes 500, ele dá 300. 0,35, por exemplo, vezes 500, ele traz 175. Então, esse é o ID do nosso filme. É esse resultado que ele está tendo pra gente. Por exemplo, se ele dá um número quebrado, que é 176,5, por exemplo, ele vai tirar esse vírgula 5 e vai deixar 176. Se for 0,9, ele vai tirar o 0,9 e vai deixar 176, porque eu estou arredondando para baixo. Se eu quisesse arredondar para cima, eu colocava o sil, que é tipo de céu mesmo. Então, eu deixo o floor aqui, não tem problema. E aqui o random id, eu vou utilizar ele no lugar desse 550. Então, eu utilizo o cifrão, abro chaves e fecho chaves e coloco o random id aqui dentro. Então, não preciso disso aqui. Então, sempre que eu clicar aqui, ó, Piratas do Caribe, cliquei de novo. Às vezes ele traz um filme que não existe. A gente poderia, tipo, criar uma validação para isso, se o filme existe ou não. Caso contrário, ele busca outro. Mas aqui a gente não vai fazer isso. Vou deixar isso como lição de casa para vocês. É bem simples fazer também. Cliquei, Jurassic Park. Cliquei, ele trouxe o Grill Point. Aqui ele trouxe outro que não existe. Às vezes o filme existe, tudo bem, mas tipo, ele não tem os dados lá no TMDB. Aqui, AVP Alien Predator. Aí, 28 Days Later. É isso. Aqui a gente já finalizou a nossa aplicação. Deixa eu ver o tamanho do vídeo, porque vídeos longos são chatos de assistir, né? Mas beleza. Aqui a gente tem o vídeo, mas a gente já tem a aplicação funcionando. Porém, a gente vai fazer melhor, rapaziada. O que a gente vai fazer? A gente vai separar isso aqui em outras funções. Porque esse aqui não está um código muito simples de entender. Mesmo que seja um código pequeno, não está fácil de entender. Então a gente vai criar outras funções. A primeira função que a gente vai criar vai ser a de pegar um movie, um filme. Então a gente vai colocar aqui async function getMove. E essa getMove ela vai receber um ID. Eu vou até colocar aqui random ID, né? Porque ela vai receber um ID aleatório. E o que ela vai fazer? Ela vai pegar isso aqui. Eu vou copiar e colar aqui dentro. Ó, como eu coloquei o random ID aqui, eu nem preciso mudar nada aqui dentro. Então, ela vai pegar o move, vai transformar em JSON. E o que ela vai fazer para mim? Ela vai retornar esse move data. O que é essa parte aqui do return? Ou seja, eu vou chamar essa função e esse return eu posso atribuir ele para uma outra variável. A gente já vai ver como funciona isso. Ok.
Agora a gente vai pegar essa parte aqui do Move Poster e vai criar uma função também chamada Function Render Move. E ele vai receber o que? Um Move Data. Para ficar mais simples, para a gente não precisar ficar renomeando variável. Então, copiei tudo isso aqui, Ctrl X, Ctrl V. Esse aqui eu não vou retornar nada, ele só vai mudar para mim, tipo, a imagem, o texto e a descrição. Beleza. Eu poderia criar uma função também para pegar um número aleatório, mas não acho que vale a pena. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente já está pegando um número aleatório. Então, sempre que eu clicar na função, ele vai criar um move para mim. Const move é igual ao wait, né? Porque eu estou usando o async aqui, tá vendo? Na função getMove. Se eu estou usando o async aqui, é porque eu preciso esperar essa função retornar um resultado para mim para poder utilizar esse valor. Então, eu vou esperar getMove e aqui eu vou passar o random ID para ele, que é o que ele espera receber aqui dentro, tá vendo? Prontinho, já peguei o move. E agora o que eu faço? Eu dou um render move passando o move aqui dentro. Por que que eu não estou transformando em move data? Porque aqui dentro da minha função eu já transformo em move data e retorno o objeto, entendeu? Então eu não preciso transformar. Então, para provar para vocês que isso aqui está funcionando, olha lá, trocou para um filme que não existe, trocou de novo. Tá vendo que ficou muito mais simples de entender como funciona isso aqui agora? Ou seja, quando eu cliquei no botão, ele vai executar essa função e dentro dessa função ele gera um número aleatório, ele utiliza uma outra função para pegar os dados do filme e ele utiliza uma outra função para renderizar esses filmes na tela, ou seja, para mostrar esses filmes na tela. Agora a gente tem um ponto interessante aqui, que é esse Move Container. Tá vendo que aqui ele sempre vai vir com o filme Caça-Fantasmas, né? Que é o que está lá dentro do HTML. Porém, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai excluir essa descrição. A gente vai excluir esse título. E a gente vai tirar essa imagem aqui do source. Pronto. Calma aí, a imagem não. Só o source. Prontinho. Vai ficar com essa coisa feia aqui, mas a gente vai resolver isso agora. Então a gente vai lá no Styles e no Move Info. Não é aqui não, é esse aqui de cima. Move Info, o display dele vai ser none, ou seja, eu não quero que ele apareça para mim. Ele só vai aparecer para mim quando eu clicar no botão. Então aqui no Render Move, eu vou pegar o Move Container, vou dar um ponto Style, ponto Display, e o display dele vai ser Flex, que é o que estava lá inicialmente. Se eu troco para Flex, ele mostra para mim. Se eu troco para None, ele não vai mostrar nada. Então é isso. Olha lá, não está mostrando nada. Cliquei, ele apareceu para mim o filme. Se eu reiniciar, cliquei, ele apareceu para mim o filme. É exatamente isso. O vídeo ficou um pouquinho grande, 1 hora e 10 minutos. Porém, acredito eu que ficou super bem explicativo. Pode ver no 2x também, porque eu acredito que às vezes eu falo meio lento. Então bota no 2x aí, no 1.5 e dá-lhe e aprende a fazer isso. É simples, não tem nenhum segredo. E qualquer dúvida pode botar aí nos comentários que eu volto para responder vocês. E como lição de casa, eu vou deixar para vocês aqui, vocês fazerem uma validação quando o filme não existe, tudo bem? Se o filme não existir, vocês têm que fazer uma validação aqui para ele não renderizar ou você gerar um novo filme depois. É isso, rapaziada. Até mais, valeu, falou, fui.